Bom, pessoal, vamos fazer mais uma questão de física envolvendo força de atrito. A questão é essa aqui. Um bloco de massa M igual a 5 kg realiza um movimento retilíneo e uniforme numa mesa horizontal, sob a ação de uma força horizontal F, de intensidade 10 newtons. Sendo G a gravidade, podemos afirmar que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa vale. Bom, pessoal, a questão é essa aqui. Bom, o atrito é um tipo de força que está presente quando duas superfícies entram em contato. Quando caminhamos, empurramos o chão para trás, e o atrito existente entre nossos pés e a superfície é responsável por nos impulsionar para a frente. Ao esfregar as mãos, pode-se sentir calor por causa do atrito gerado com o movimento. As forças de atrito podem ser opostas ao movimento, dificultando-os, ou a favor dos movimentos, quando facilitam a sua execução. Ou seja, quando nós temos, vou fazer uma ilustração aqui, um objeto lá, né, tem lá um objeto tá lá sobre uma superfície, né, e quando você está empurrando esse objeto, então o atrito ele é contrário, ele vem no lado oposto, no sentido oposto à força. Se eu estou empurrando para cá, o atrito está devolvendo, fazendo com que eu não consiga movimentar. Se eu inverso, eu estou movimentando para lá o objeto, da mesma maneira o atrito vem contrário, fazendo a força para freando lá embaixo, né? Que é justamente o atrito vai ocorrer porque quando tem esse contato do objeto com a superfície que ele esteja. Pode ser lisa, pode ser rugosa. Então ele sempre será contrário à força na qual nós estamos exercendo. Se eu estou exercendo para um lado, ele é contrário, vai para o outro. Se eu estou exercendo do outro lado, ele vem com a força contrária. Então é o seguinte, nós temos que a força de atrito da seguinte maneira: temos o Mi, que é uma letra grega, que significa coeficiente de atrito. Temos F de AT, que é a força de atrito, Temos o Fn, que é a força normal, Também nós sabemos que o Fn é a mesma coisa que colocar N, tá? Mesma coisa. E para que possamos encontrar este coeficiente de atrito, temos que saber se ele é dinâmico ou estático. Ora, se é estático, ele já vinha parado, ele está parado, sem movimento algum. Se é dinâmico, ele já está em movimento. É onde está o problema. Nós iremos encontrar, olha só, um bloco que ele já está realizando esse movimento. Ó. Ele realiza um tal movimento. Então é o coeficiente de atrito dinâmico, certo? Dinâmico. Poderia ser também um estático, se ele tivesse parado, tá? Estático. Nós iremos fazer essa questão utilizando o que? Esse de cima, o dinâmico. Por quê? Porque já está em movimento, está realizando um movimento.
Então, nós fazemos o quê? Nós temos o quê? Nós temos, pessoal, a massa foi dada, 5 kg. Nós temos a força, foi dada também. A força, 10 newtons. Aqui está empurrando esse objeto. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E nós não temos o coeficiente dinâmico, coeficiente de atrito dinâmico. Vou botar um D minúsculo aqui, tá? Nós não sabemos. E observem, pessoal, se está realizando um movimento retilíneo uniforme, significa dizer que a aceleração é zero, tá? A aceleração é zero, pois é um movimento retilíneo uniforme. Ó, fazendo um esboço aqui da figura, vamos imaginar. Ela tem esse contato aqui. Então, a força F está impulsionando o objeto para frente, esse bloco, então eu vou chamar de F. Só que quem vem para trás, pessoal, é justamente a força de atrito aqui, ó. Ela é contrária, ela faz com que o objeto fique parado. É o FAT, força de atrito. Ela é contrária sempre à força que está sendo aplicada. Peso, sempre para baixo, P, força peso. E a força normal, Fn, tá subindo. Ela se anula, então esta Fn é quem? É a força peso. Elas se anulam, uma se anula a outra. Agora essa aqui, a força que foi dada, é 10 newtons, vale 10. E a FAT, que é a força de atrito contrária. Lembra, por exemplo, que eu fiz? O objeto está indo para um lado. Se ele está indo para esse lado, a força de atrito está segurando ele para ele não ir. Então, como nós podemos encontrar? Primeira coisa, temos que saber a força peso. Vamos encontrar a força peso, pessoal. Força peso é quem? Massa vezes gravidade. Gravidade foi dada, a massa foi dada, então fica peso é igual a massa, vale 5, gravidade 10, o peso vai ser o que? 50 newtons. Pronto, encontramos a força peso. Sabemos que a força peso é igual à força normal, então logo a força normal será 50 newtons. É o que nós iremos precisar. E para encontrarmos o coeficiente de atrito dinâmico, temos que saber que FAT, força de atrito, é quem? É esse coeficiente dinâmico, coeficiente de atrito dinâmico, vezes a força normal. Esta seria a equação que nós podemos encontrar o coeficiente de atrito, isolando ele no primeiro meio. Então vamos lá. Essa força de atrito aqui, ela é força de atrito igual a esse F. Está sendo igual aqui, então você coloca aqui força de atrito, é o V, é a força que foi dada lá no início. Ou seja, força de atrito vale 10 newtons. Agora fica fácil, né? Vamos substituir nessa equação. Força de atrito vale 10. Coeficiente de atrito dinâmico não sei. Vamos descobrir. Força normal 50. Pronto. Se está multiplicando, pessoal, podemos colocar esse 50 no primeiro meio dividindo. Fica 10 sobre 50 igual ao coeficiente de atrito dinâmico.
1 dividido para 5. 1 dividido para 5. Não pode. 0, vira 10. 2. 2 vezes 5 dá 10 para chegar em 10. Nada. Então, o coeficiente de atrito dinâmico vale 0,2. Sem unidade, tá, pessoal? Ele é adimensional. Porque Newton sobre Newton se cancela. E então a resposta será letra E. Letra E. Bons estudos.